A partir de hoje, você vai acompanhar uma série de matérias sobre assédio moral. Você sabe como e quando ele acontece? Confira na reportagem especial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu preciso de 10 a 15 saias da Calvin Klein. Que tipo de saias? Não me incomode com suas perguntas. Da ficção, direto para a vida real. Você é uma incompetente, um inútil, não faz nada que presta dentro dessa empresa. Todo o seu trabalho é horrível. Que isso, chefe? Onde que isso, o quê? Cala a boca. Por que você tá discutindo comigo? Que é isso? Eu sou seu chefe, cala essa boca, quem manda aqui sou eu. Você é um inútil, um imprestável. O assédio moral é mais comum do que muita gente imagina e se caracteriza pela falta de respeito, constrangimento e humilhação de maneira constante no ambiente de trabalho. Como ele era um cara influente, onde ele me visse, dali pra frente ele iria me derrubar. Fiquei com vergonha dos colegas, né, do constrangimento que sofri. Entre privilegiar a saúde e o dinheiro, eu prefiro mil vezes a saúde. Estava numa situação que era impossível permanecer ali. Gestos ofensivos, palavras e comportamentos que de forma repetida ameaçam o emprego, ferem a dignidade e destroem a alma. Estou com depressão, eu comecei a ter insônia e não dormia direito, minha cabeça trabalhava 24 horas, ficava ligado o tempo todo e eu comecei a não ter força para ir trabalhar. O assédio moral é uma prática, não é, de violência extrema, de humilhação, constrangimento e subjugação do outro, né, a um uso abusivo do poder. E aí, geralmente, com o objetivo intencional de prejudicar, de destruir, de desestabilizar realmente, emocionalmente, a pessoa que está sendo uma vítima. Terror psicológico, atitudes abusivas capazes de acabar com a vida profissional de uma pessoa. O assédio moral pode estar presente no início da carreira. Eu acredito que para você ser um chefe, um superior, você não precisa agir com agressividade com o seu funcionário. E muito menos com o estagiário que está entrando no mercado de trabalho, que está buscando experiência e que, de certa forma, vai ficar traumatizado com a situação, né? E aí, saber que tipo de profissional ele vai se tornar também é outro risco. O assédio moral também pode acontecer nas empresas privadas. Se sentiam humilhados, né? Intimidados, não tinham coragem de falar com ela diretamente, tinham medo. Eu acho que essa é a palavra, medo. E até mesmo no serviço público. Muitas vezes ele ofendia ou agredia gratuitamente os outros integrantes da equipe. A situação ficou insustentável a ponto de terem duas funcionárias que trabalharam com a gente pedirem para sair e terem, inclusive, ter tido crise de depressão por conta da situação. E comigo isso também acabou acontecendo e eu também tive que sair do setor. E quando um chefe persegue e humilha um empregado, como no caso da estagiária e da funcionária que preferiram não ser identificadas, ele pode ser acusado de assédio moral e até responder a um processo na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, depois da emenda constitucional número 45, ela possui competência para dirimir aquelas controvérsias decorrentes de relação de trabalho e não mais apenas, como era antes, decorrente de relação de emprego. Então, a relação do estagiário com a empresa pode não ser um contrato de trabalho, mas é uma relação de trabalho. E sendo assim, a Justiça do Trabalho possui competência para dirimir aí uma eventual ação em que esse estagiário venha buscar uma indenização por danos morais em decorrência desse assédio moral que ele teria sofrido. Já no caso do servidor público assediado, a situação é outra. Um servidor público estatutário, se ele for reclamar isso individualmente, ele vai ter que reclamar isso na Justiça Comum ou na Justiça Federal, dependendo de qual categoria ele for, né? O servidor público federal, Justiça Federal, servidor público do GDF ou do estadual, Justiça Comum.
individualmente ele vai ter que ir a esse ramo. Para o tratamento da questão de forma coletiva, aí sim é dentro do Ministério Público do Trabalho. Pode qualquer pessoa, estagiário, terceirizado, servidor, empregado, qualquer um fazer a denúncia, qualquer um pode fazer essa denúncia. Ao contrário do que muita gente pensa, o assédio moral não parte apenas de superiores para subordinados. Ele também pode acontecer entre colegas de mesmo nível hierárquico ou ser cometido por um funcionário que possua mais conhecimentos do que o chefe. A forma mais comum é o assédio moral vertical descendente, ou seja, do superior hierárquico para com o inferior hierárquico. Mas também existe o assédio moral em nível horizontal, ou seja, é do colega de trabalho para com o colega de trabalho. Imaginemos, por exemplo, aquela hipótese em que o subordinado se utiliza dessa informação privilegiada para assediar moralmente esse seu diretor, tentando obter alguns benefícios dentro da instituição. Eles tinham que pagar uma prenda para os demais. Então, eles tinham que desfilar na empresa, às vezes eles eram desfilados no corredor polonês, onde eles eram xingados, às vezes eles eram obrigados a se vestir com fantasias e desfilar pela empresa. Outras vezes eles eram obrigados a fazer dança da garrafa em cima da mesa, umas situações que eram vexatórias. Qual era o objetivo da empresa com esse tipo de prática? Era fazer com que esses trabalhadores se dedicassem ao máximo durante o mês para atingir ou até superar a meta de produção. Porque eles sabiam que, ainda que eles tivessem vendido muito, se fosse a pior equipe, eles teriam que pagar prenda no final do mês. Então, isso é um assédio moral organizacional. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai saber quantos casos de assédio moral chegaram à Justiça do Trabalho da 10ª Região nos últimos anos e o que o trabalhador deve fazer para provar que foi vítima desse tipo de assédio. Não perca!